Olá, turma! Na aula de hoje vamos continuar falando sobre porcentagem. Porcentagem ou percentagem indica uma taxa ou proporção calculada em relação ao número 100, que significa por cento. A porcentagem consiste em uma fração em que o denominador é 100 e é representado pelo símbolozinho de porcentagem aqui. Então, sempre que falamos em porcentagem, é o número dividido por 100. Então, um exemplo aqui, ó. 15% de R$480 é 15 sobre 100 vezes R$480. Esse aqui na forma de fração, então 15%, 15 sobre 100. Na forma decimal, eu sei que 15 dividido para 100 é 0,15. Então eu posso calcular a porcentagem também, 0,15 vezes 480. E aí eu vou achar 15% de R$480, tá? 480 corresponde a 100%. Continuo. Observando o exercício o exemplo aqui, nós vamos ter que 480 corresponde a 100%. Usando a regra de 3, eu sei que 15%, então por cento embaixo de por cento, corresponde a x, porque eu não sei qual é o valor. Então vamos lá, 480, 100%. X, que eu não sei quanto que é, vai corresponder a 15%. Então eu tenho que multiplicar de forma cruzada. Então fica, ó, pela regra de 3, para determinar o valor de x. X vezes 100 é igual a 480 vezes 15. X vezes 100 igual, então tá aqui, ó. 480 vezes 15. 480 vezes 15 dá 7.200. X vezes 100, 100x, né? Então, se o x está multiplicando pelo 100, o 100 muda de lado dividindo. Então, fica 7.200 dividido por 100, que vai dar igual a 72. Logo, a gente percebe que 15% de 480 é 72. Outra maneira de calcular a porcentagem é da seguinte maneira: x é igual a 15 sobre 100, porque eu quero saber 15%, então 15 sobre 100 vezes 480. Multiplico em cima e divido embaixo. Então vai ficar 480 vezes 15 dividido por 100. 480 vezes 15, 7.200 dividido por 100, 72. Essa é a segunda maneira de calcular a porcentagem. Temos também a terceira maneira de calcular a porcentagem. Como eu sei que 15 sobre 100 é 0,15, então eu posso fazer 0,15 vezes 480, que vai dar o mesmo resultado, 72. Então essas são as três maneiras de calcular a porcentagem. Temos aqui agora uma atividade resolvida. Uma camiseta custava R$40 e sofreu um acréscimo de 5%. Sempre que eu falo acréscimo é porque ela aumentou 5%. Então, qual o novo preço da calculadora? 5%, 5 sobre 100, né? Então, a gente vai fazer lá 40 vezes 5 sobre 100. E aí, como resultado, nós temos R$2 de acréscimo. Se a camiseta custava R$40, que era o valor inicial, e ela teve um acréscimo de R$2, que é os 5%, então ela vai passar a custar R$42. Agora aqui, um segundo exemplo. Um produto que custava R$80 sofreu um acréscimo e passou a custar R$84. E aí, quer saber qual a porcentagem de acréscimo? Veja bem, se ele custava 84, é o preço final, menos o preço inicial, que era 80. Então, ele teve um acréscimo de R$4. Podemos fazer da seguinte maneira. Eu sei que R$80 corresponde a 100%. E R$4 corresponde a quanto? X.
multiplica o cruzado, vai ficar 80 vezes x é igual a 4 vezes 100. Então, tá aqui, ó. 80 vezes x é igual a 4 vezes 100. 80 vezes x é igual a 4 vezes 100, 400. X é igual a 400. Como 80 está multiplicando, muda de lado dividindo. 400 dividido por 80, 5%. Então, a gente pode observar que a camiseta teve um aumento de 5%. Agora, nós podemos também calcular a porcentagem utilizando a calculadora. Para isso, vamos observar aqui uma calculadora padrão, também pode ser usada pelo do celular. E aí, um exemplo: calcular 36% de 210. Veja bem, vamos digitar 210, sinalzinho de vezes, 36, sinalzinho de porcentagem. E aí, igual, tem aqui o valor, 75,60. Agora vamos falar um pouco sobre a ideia de números inteiros. Bom, temos aqui uma tabela mostrando os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro em relação ao ponto de ganhos, PG, gols pró, que é gols a favor, gols contra, GC, saldo de gols. Então, em primeiro lugar, tá aqui, ó, Flamengo tem 90 pontos, tem 86 gols pró, ou seja, gols a favor, 37 gols contra. Logo, o saldo de gols vai ser o número de gols a favor menos o número de gols contra. E aí, se a gente diminuir 86 menos 37, nós vamos ter aqui, ó, com o saldo de gols, porque se é saldo é o resultado, então 49. Outro exemplo aqui, o Vasco está em 12º colocado. Ele tem 49 pontos, 39 gols a favor, gols pró, 45 gols contra. Se ele fez 39 gols e levou 45, né, sofreu 45 gols, nós vamos diminuir 39 menos 45, vamos ter um sinal negativo de 6 gols, um saldo negativo de 6 gols, né? Se ele ficou devendo gols, então tem um saldo negativo. E aí a gente representa aqui, ó, saldo negativo, saldo positivo. Então, os números inteiros, eles são formados por algarismos positivos e negativos. Então, aqui tem uma reta numérica representando os números inteiros. Números inteiros são representados pela letra Z e eles é um conjunto que possui valores positivos, valores negativos e o valor zero. Quando eu coloco numa reta numérica, o zero é o centro, positivos são os que estão antes do zero, né, ou para a direita, negativos são os valores que estão depois do zero ou para a esquerda. Então, tem aqui, essa é uma reta numérica de números, dos conjuntos números inteiros, representado pela letra Z. Quando a gente fala também em temperatura, eu posso representar também os números inteiros, porque eu tenho a temperatura 0, 10, que é a temperatura positiva, que é acima de 0, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Da mesma maneira que eu tenho também as temperaturas abaixo de 0, que são menos 10, menos 20, menos 30, menos 40 e assim também por diante. Agora aqui tem uma atividade resolvida. Considere o conjunto A, menos 8, menos 2, 0, 1,5, 5 e 9. Identifique neste conjunto quais números pertencem ao conjunto dos números inteiros. Nós sabemos que os números inteiros são formados por números positivos, negativos e zero. Então aqui, ó, menos 8 é o número inteiro, menos 2 é o número inteiro,
0 é um número inteiro, 1,5 não é, porque é fração, e os números inteiros não levam em consideração as frações. Então, vamos pular a fração, que não é número inteiro, 5 e 9. Quando a gente vai fazer a soma de números inteiros, eu tenho aqui, ó, um exemplo, 3.291 mais menos 291. Se esse número negativo está aqui, nós vamos colocar ele entre parênteses. Então, resolvendo essa questão, nós temos 3.291 mais, porque pediu para fazer a soma, abre parênteses, menos 291. Veja bem, eu sei que mais com menos dá menos. Então, eu vou diminuir 3.200 menos 291. E aí vai ter como resultado aqui, ó, 3.000. Tá errado aí na apostila. Mas nós vamos ter aí como resultado 3.000. Esse aqui é o resultado 3.000. Temos aqui agora, ó, indique um número inteiro. Terceiro exemplo. Indique um número inteiro com o sinal que representa o saldo obtido por um crédito de 20 e um débito de 30. Se é crédito é mais, se é débito é menos. Né? Então, para a gente resolver essa questão, eu vou colocar o seguinte: crédito é mais 20, débito é menos. Então, 20 menos 30. Mais com menos, sinais diferentes, diminui o sinal do maior. Então, 30 menos 20, 10. O maior é o 30, então fica negativo. Na letra B, pergunta o seguinte: o saldo de gols de uma equipe após uma partida que perdeu de 7-1. Bom, saldo de gols, eu vou ter lá 1 menos 7. Saldo de gols menos 6, porque sinais diferentes diminui o sinal do maior. Então, 1 menos 7 é a mesma coisa que 7 menos 1, 6. O sinal do maior é o negativo, então menos 6. Agora vamos falar sobre números opostos ou simétricos. Dizemos que um número é oposto ou simétrico do outro quando, ao compararmos na reta numérica, sua distância ao centro forem iguais. Por exemplo, aqui, ó, a distância entre o 0 e o 1 é a mesma do 0 ao menos 1. Então, esses números 1 e menos 1 são simétricos. Mesma coisa, a distância do 0 ao menos 2 é a mesma distância entre o 0 e o 2. Então, o 2 e o menos 2 são algarismos simétricos. E assim por diante. Tem aqui, ó, menos 4 é a mesma distância até o 4. Então, menos 4 e 4 são simétricos. Agora, nós podemos fazer uma comparação entre números inteiros, com sinal de maior, menor ou igual. Tenho aqui, ó, sinal de negativo, sinal positivo, sinal negativo, sinal positivo. Com base na tabela, podemos observar que fez mais calor no Rio de Janeiro do que em Montevidéu. Veja bem, analisando as duas temperaturas, Rio de Janeiro, positivo 35 graus. Montevidéu, positivo de 25 graus. Então, o 35 é maior que o 25. Então, Rio de Janeiro fez mais calor. Agora vem aqui, ó. Fez mais frio em Londres do que em Tóquio. Menos 4 é menor do que menos 2. Quanto mais próximo do zero, maior o número. Então, menos 2 vai ser maior do que menos 4. Por isso que fez mais frio em Londres do que em Tóquio. Porque a temperatura menos 4 ela é maior do que a temperatura menos 2. Quanto mais longe da reta, quanto mais longe do ponto de origem, que é o zero, menor vai ser o número. Então, aqui está a observação da apostila. Quando trabalhamos com números negativos, devemos observar quanto maior, mais próximo do zero esse valor estiver, maior será esse número.
Como estamos falando de temperatura, isso significa que quanto mais próximo do zero, mais quente será a localidade. Temos aqui outra atividade resolvida, com números inteiros e operações. E aqui nós temos, ó, na aula 5, a aplicação dos números inteiros no cotidiano. Os números são presentes em nossas vidas e é comum vermos uma reportagem falando da previsão do tempo ou lermos em algum site de notícias, como podemos verificar. Cidades do Rio Grande do Sul registram temperaturas negativas e geada. Pelo menos 12 cidades gaúchas registraram mínimas negativas. São José dos Ausentes, Queraí e Vacaria tiveram mínima de menos 1,5 graus. Previsão de que nos próximos dias seja de frio e tempo firme no estado. Bom, nós temos aqui um exemplo. E aí, de acordo com o texto, podemos observar que a menor temperatura foi apresentada nas cidades de Caraí, São José dos Ausentes e Vacaria, todos com temperaturas de menos 1,5 graus negativos. Porque lembrando que quanto mais afastado do zero, mais frio vai ser a localidade, né? Agora aqui tem uma atividade proposta para vocês resolverem. Uma camiseta custava R$30, sofreu um acréscimo de 10%. Qual vai ser esse acréscimo? Então, se ela custava 30, aumentou 10%, quanto foi esse acréscimo? Outra questão para vocês resolverem: um conjunto que custava R$60, começa com uma oferta relâmpago dessa que dura de 15 minutos, dando desconto de 20% sobre o preço de venda. Qual o valor pago com desconto? Então, se ele tem R$20, teve um desconto, ou seja, diminuiu 20%, vai passar a valer quanto a camisa? O conjunto de roupas. E aí vai fazer a continha, marcar a opção que corresponde à letra correta. Terceira questão, são dados as temperaturas A, B, C e D, e vai identificar qual a temperatura mais alta da cidade A, B, C, D ou E. Identificando esse valor, marca na opção. Na quarta questão, vai identificar a temperatura mais baixa. E na quinta questão, vai marcar quais exemplos aqui correspondem aos números simétricos. E aí nós finalizamos a primeira apostila do primeiro bimestre. Até a próxima. Tchau.